Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up, Vida Peixoto, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante para você saber. Sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. Tá liberado almoçar. E vamos falar de Rebel Moon, porque começaram a sair as notas, tanto dos críticos quanto do público. E estamos falando de Zack Snyder, né? Quando a gente fala de Zack Snyder, a gente sabe que os humores flutuam e que os nervos ficam à flor da pele, porque sabemos que o Zack Snyder tem uma fanbase muito forte nas redes sociais que vão em peso votar e falar bem e promover os filmes dele de graça. Isso aí vindo desde o Snyder Cut até passando por Arm of the Dead e caindo em Rebel Moon, que é uma saga intergaláctica do Zack Snyder, que nasceu como uma ideia de Star Wars, que ele não conseguiu vender para o George Lucas, mas ele guardou a ideia e depois desenvolveu e criou Rebel Moon. Só por contar essa história já dá pra gente ter uma ideia de que as coisas se parecem um pouco, né? Mas de acordo com as críticas que estão saindo no Rotten Tomatoes, nem tanto, nem tão chupado assim está de Star Wars. Parece mais na fonte primária de Star Wars. Eu explico pra você daqui a pouco, porque vamos falar das notas do Rotten Tomatoes. A nota da crítica tá bem baixa, tá? No fechamento dessa edição tá 24%. Muito pouco. E tava 13, tava 14. Aí foi crescendo conforme o dia de ontem foi passando até chegar a 24% nesse momento que eu estou falando com vocês. 24%. É um dos filmes mais baixos do Zack Snyder. É uma das notas críticas mais baixas. Muito abaixo de Arm of the Dead, que foi um filme também do Zack Snyder, também para Netflix. E os críticos estão metendo pau com gosto. Porque estão dizendo que o filme tem muito estilo, mas pouca substância. Estão dizendo que a história é solta, não tem uma amarração. Estão dizendo que o filme parece um monte de storyboards sem conexão nenhuma. Estão dizendo que a ação é boa, que os efeitos especiais são legais, que estilisticamente é bom, mas é super saturado de referências e que a história e o desenvolvimento humano e os personagens não entregam, não conseguem fazer o filme funcionar. A gente tinha esperança, né, de ser um sucesso de crítica e público, é claro. Qualquer produção nesse estilo, com esse tamanho, com essa carga, é óbvio que a gente fica torcendo para que seja um consenso de qualidade. Mas não foi o caso. Parece que o maior pesadelo dos fãs e dos não fãs do Zack Snyder se realizou. Que o Zack Snyder nunca foi tão Zack Snyder quanto em Rebel Moon. Isso que estão dizendo as críticas. Muito estilo, muito apuro visual, todos os vícios do Zack Snyder estão lá e a dificuldade que ele sempre tem quando ele escreve e dirige o filme, a dificuldade que ele sempre tem com as relações humanas, com o desenvolvimento emocional dos personagens, em trazer cenas realmente que tragam drama, é o que os críticos estão reclamando muito. Não tem o drama. É muito espetacular, é visualmente muito lindo, mas não tem uma história com substância. Por outro lado, os fãs salvam o Zack Snyder mais uma vez. Fica ali no limiar, passa na média de 70, mas ainda não é Fresh Tomatoes. E o que estão dizendo 71%? Estão emocionados com o espetáculo. Isso indica bem a diferença que às vezes a gente vê no Rotten Tomatoes entre público e crítica. O público vê mais o superficial, vê mais o espetáculo, vê mais visual, vê mais o impacto, vê mais ação, vê mais aquilo que está na frente. O crítico ele é mais chato. O crítico vai ver as entrelinhas, vai ver a fundação da parada. E ali que está o problema do filme, ao que parece, lendo tanto a crítica quanto o público, o que falaram os dois. Parece que o filme realmente tem aquela dificuldade que o Zack Snyder apresenta em todos os filmes no desenvolvimento de personagens. O público do Zack Snyder vai segurar essa onda, vai fazer propaganda dele. Eu não sei se será o suficiente. Por sorte, esse filme está na Netflix, onde bilheteria não é exatamente uma preocupação. Na verdade, não é preocupação nenhuma.
O que mais importa é retenção, o que mais importa é clique, o que mais importa é o salto de assinaturas que pode acontecer na semana de lançamento. Isso tudo aí que a Netflix vai levar em consideração. Se fosse bilheteria, eu diria que o Zack Snyder falhou em atrair o público que não é Snyder fã, que não é fã dele. E que não conseguiu atrair esse público e ficou com o mesmo público que ele tinha no Liga da Justiça do Zack Snyder. Ele precisa romper essa bolha, ele precisa trazer um público diferenciado, que ele fez em Army of the Dead. Army of the Dead tem notas de Rotten Tomatoes bem melhores do que está tendo nesse momento Rebel Moon. Claro que uma reviravolta ainda pode acontecer, Rebel Moon pode dar um salto e de repente algumas críticas ainda estão embargadas, daqui a pouco aparecem. Sei lá, não me parece que vai acontecer, porque já tem mais de um dia e geralmente quando as críticas atingem um certo patamar, a coisa não sobe nem desce muito. São 42 críticas ainda, tá? É pouco. Acho que até 100 críticas dá pra gente ter uma média mais sedimentada. Acho que pode subir até para cima de 50% na nota dos críticos. Mas não deve subir muito além disso, não. Eles falam o negócio de Star Wars. Alguns dizem que é uma cópia de Star Wars descarada e outros dizem que bebe mais no Kurosawa, bebe mais em fontes que foram fontes para Star Wars. E que não é exatamente uma história que é copia e cola de Star Wars. Não é. Apesar no trailer, pelo menos, ter referências visuais bem nítidas. E, aliás, Star Wars já foi tão copiado e já criou tantas regras que hoje em dia é meio impossível você fazer uma história de fantasia espacial sem esbarrar em Star Wars em algum momento. Mas esse é o primeiro resultado, os primeiros dias de exibição de Rebel Moon. O que é que estão dizendo? Eu estou decepcionado, porque eu gostaria que esse filme fosse mais aceito do que fora da bolha de Zack Snyder, mas eu entendo e eu não estou surpreso com o resultado, porque eu tinha na minha cabeça essa possibilidade de ser realmente um filme muito bonito, visualmente encantador, mas que tivesse problema de desenvolvimento, tivesse problema na hora de conectar a história. Que é justamente o que a maioria desses críticos estão falando, alguns até usando, não medindo suas palavras, mas de maneira geral a crítica está reclamando da história, está dizendo que a história não cola, que é só beleza, e o que é uma crítica comum nas obras do diretor. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Você já viu o Rebel Moon? O que você achou? Escreve aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco a gente está de volta com mais assunto da cultura pop. Já estão aparecendo na tela opções para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.